Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e hoje a gente faz um programa inteiro destinados a falar de cirurgia vascular e de angiologia. Pode parecer estranho, mas principalmente as mulheres, não só elas, porque o homem também tem varizes, sabem muito bem o que é isso. E para conhecer detalhes desse trabalho, eu fui conversar com um dos maiores especialistas da área no Brasil, professor colaborador da Faculdade de Medicina do ABC, angiologista, cirurgião vascular com título de especialização pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, autor premiadíssimo de vários trabalhos importantes e que tem uma atividade aqui na região, em São Bernardo do Campo, na Clínica Fluxo, que muitas vezes é alvo de extremos elogios, não só pelos pacientes, mas também por profissionais médicos que conhecem a sua dedicação e a sua história de vida. Eu falo do Dr. Robson Barbosa de Miranda, que nos concedeu essa entrevista em 6 blocos. Ele responde a perguntas de telespectadores, ele fala a respeito do seu trabalho, ele fala a respeito da sua formação acadêmica, do seu prazer de ensinar e até de colocar a clínica à disposição para treinamento de médicos, residentes, de alunos da Faculdade de Medicina, enfim, é uma entrevista que vale a pena ser assistida. Antes da gente começar esse bate-papo com o Dr. Robson, a gente tem a tradicional mensagem do Jornal Bom Dia. Jornal Bom Dia, no qual eu escrevo a coluna diária do Joaquim Alessi e que você vê aí todo o sistema de produção numa moderníssima gráfica, já que o jornal pertence à rede Bom Dia de jornais. Todos os dias, de manhã cedinho, ainda de madrugada, ele vai para as bancas, depois de redigido por uma equipe de articulistas, de repórteres, de redatores, editores, ele chega na banca antes ainda do sol raiar, para que você possa encontrar as notícias mais quentes da sua região. Jornal Bom Dia, que custa R$1 e que você encontra em todas as bancas. Muito bem, amigos, agora que vocês viram a mensagem do Jornal Bom Dia, a gente vai direto para um intervalo comercial de 3 minutos e aí sim começa a entrevista com o Dr. Robson Barbosa de Miranda. Até já! Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você.
Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses blocos dedicados à saúde, hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com um dos maiores especialistas em cirurgia vascular, não do ABC, não, deste país. Professor, colaborador da Faculdade de Medicina do ABC, médico responsável pelo setor de ecografia e cirurgia vascular, ecografia vascular, da disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina do ABC, do Hospital Estadual Mário Covas, do Hospital do Coração, do Hospital Sírio-Libanês. Enfim, se eu for ficar desfilando os títulos dele, a gente vai ficar o dia inteiro aqui e não acaba. O meu amigo, grande profissional de medicina que eu conheci já há algum tempo, Dr. Robson Barbosa de Miranda, que nos recebe aqui na sua clínica, na Fluxo Cirurgia Vascular. Obrigado por nos receber, Dr. Robson. É sempre um prazer recebê-lo aqui, Joaquim. Fico feliz de você ter a oportunidade de falar um pouco para os seus espectadores sobre vascular. Ótimo. É um assunto que mexe com uma boa parcela da população, né? Eu aprendi até a conhecer o seu trabalho, porque em casa mesmo a gente tem gente que é seu parente. Eu mesmo já estive aqui na clínica vendo aí os meus inchaços de perna. A minha mulher sempre faz o tratamento aí dos vasinhos e tal. Eu acho que esse é um assunto que interessa muito para as pessoas. Mas não é só para as mulheres, não, né? Não é não, Joaquim. Na realidade, os problemas vasculares, eles abrangem praticamente toda a raça humana. Quase, em algumas situações, ele é exclusivo da raça humana. Então, só para você ter uma ideia, as varizes, nós somos os únicos animais que temos varizes. Então, isso abrange tanto as mulheres quanto os homens. Mas até por uma questão cultural, as mulheres procuram mais, até por uma questão estética. Nós vivemos um país tropical que valoriza o corpo, então a circulação, o problema circulatório, principalmente das varizes, chama muita atenção e acaba sendo um fator de valorização do corpo. Sim. Mas os homens também estão procurando, até porque a gente não trata só de uma questão estética. Grande parte desse problema é prevenção de um problema mais grave, como uma trombose, flebite. Então, vale a pena você ter um foco na prevenção do problema vascular desde o início, independente do sexo. Cada vez mais a gente trata de medicina preventiva, que é o ideal mesmo, para evitar chegar, como o senhor mesmo disse, por exemplo, numa trombose, em varizes, às vezes que fica numa situação mais complicada e tal. O que leva à trombose? A trombose, Joaquim, na realidade você tem vários fatores que causam a trombose. É um assunto palpitante porque até uns anos atrás, até uns 20 anos atrás, pouco se falava de trombose. A pessoa às vezes tinha uma morte súbita no hospital, pós-cirurgia, e aquilo passava desapercebido porque era uma morte súbita por uma complicação. Hoje a gente sabe que grande parte desses pacientes morrem por complicação da trombose venosa. Grosso modo, trombose venosa é quando o sangue coagula dentro da própria veia. Então o sangue ele tem que ser fluido, ele tem que circular livremente pelas veias, e quando ele por algum motivo coagula dentro da veia, ele interrompe a circulação venosa, causando um represamento do sangue. Até aí há os sintomas locais, como inchaço, dor, uma certa dificuldade de movimento, a perna fica vermelha, mas o grande risco não é esse. O risco é que aquele coágulo, aquele trombo, ele está dentro da circulação venosa. E a circulação venosa termina onde? No pulmão. É onde o sangue é oxigenado para depois ser redistribuído pela circulação arterial. Se aquele trombo que está na circulação venosa se desprender, ele vira um míssil dentro do sistema circulatório venoso. E aonde ele vai parar? Justamente no pulmão. E aí causa embolia pulmonar. Então, ninguém morre de trombose venosa, ele morre da embolia pulmonar, que é a complicação da trombose venosa. Do resultado daquilo. Exatamente. Por que de vez em quando, por exemplo, eu já vi uma pessoa vai passar por uma cirurgia um pouco mais longa, depois vai ter um pós-operatório, muitas vezes o cirurgião recomenda que se use uma meia de compressão, até durante a cirurgia mesmo, porque quando volta, fica na UTI ou vai para o quarto, tal, não sei o quê, é exatamente para evitar isso. Exatamente. Essa é uma das medidas preventivas. Nós trabalhamos em termos de profilaxia, de prevenção de trombose, em basicamente 3 níveis, né? Um risco leve, um risco moderado e um risco grave. Então existem cirurgias que por si só por elas,
já é um risco elevado. Por exemplo, se um paciente for submetido a uma artroplastia de joelho, ou seja, substituir o joelho por uma prótese, se não houver proteção nenhuma, 56% dos pacientes vão ter uma trombose venosa. Nossa, um número altíssimo. Altíssimo. Uma prótese de quadril, por volta de uns 40%. É um número absurdo. E, obviamente, que quando 50% dos pacientes têm uma trombose venosa, uma fração desses pacientes vão ter embolia pulmonar e vão morrer. Então, a gente trabalha em níveis de prevenção. Entra em jogo diversos fatores, como idade, grau de mobilidade, porte da cirurgia, tipo da cirurgia, alguns fatores que o paciente possa ter que favoreçam a trombose, como, por exemplo, tumores, que por si só são fatores de altíssimo risco para a trombose. Então, a gente trabalha em níveis de prevenção. O risco leve, basicamente medidas mecânicas, meia elástica, aquelas bombas de compressão pneumática, né, que é como se fosse uma meia, uma bota que vai inflando e bombeando a circulação. Depois, num risco mais grave, você associa uma outra medicação, que é uma medicação anticoagulante, no risco moderado, que aí você começa a usar essa medicação por um tempo depois da cirurgia. E tem aqueles riscos altíssimos, que você usa todos os fatores mecânicos, mais os fatores medicamentosos e às vezes começando antes da cirurgia. Certo. Tá? Grosso modo, também assim, no geral a prevenção pós-cirúrgica, ela tem que ser, o paciente tem que fazer uso de uma compressão elástica praticamente em todos os casos de cirurgia hoje. A partir dos 40 anos, praticamente todas as cirurgias a gente recomenda que use a meia antitrombo. É uma meia específica para a cirurgia. Para você ter uma ideia, nós usamos hoje cirurgia de varizes, que é uma cirurgia que classicamente tem um risco muito baixo de trombose. Mas se eu posso ajudar a que esse risco baixo fique ainda mais baixo, melhor ainda. E você vai recomendando, o paciente tem que mobilizar logo que possível, então logo que ele puder andar, ele deve andar, né, usar as medicações que eventualmente sejam necessárias. Isso já foi mais complicado. Então, quando você tinha que usar medicação, quando você tem que usar medicação, antes usávamos só medicação injetável. Hoje, nós já temos medicação oral, por via oral. Isso ajuda bastante. E a aceitação do paciente também é melhor. Dr. Robson, eu quero falar depois sobre o Doppler, tá, esse aparelhinho que o senhor tem aqui, que ajuda a prevenir também com os exames. O senhor vai contar detalhes aí para os nossos telespectadores, mas eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Okay. A gente volta daqui a pouquinho. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Em 3 minutos a gente está de volta. Até já. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Poste Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Room. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. Se fosse um menino, uma menina, não importava. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. A dor era insuportável, mas não era o bebê. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha.
bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Dr. Robson Barbosa de Miranda, cirurgião vascular. E eu falava antes do intervalo sobre o Doppler. Eu já fiz isso aí, porque aí de repente, em época de calor como essa, os pés começam a inchar um pouquinho, a gente fica o dia inteiro em pé. Normalmente quem trabalha em pé o dia inteiro tem esse problema, começa a sentir algumas dorezinhas na perna. O que é o Doppler e para que ele serve? Joaquim, o Doppler é a minha segunda paixão médica, né? A primeira é a cirurgia vascular propriamente dita, a doença vascular, a clínica vascular. E o Doppler é o que me fez ganhar alguma notoriedade dentro da comunidade vascular. Alguma porque ele é modesto, né? Bastante. Já dando aulas no exterior, já mostrando bastante disso. Graças a Deus essa fama conseguiu passar um pouco as fronteiras do país e a gente tem ajudado a formar até médicos de outros países também. Bom, de qualquer forma, o Doppler é o exame que... O mais interessante do Doppler é que eu sou de uma época que não existia Doppler. Então, quando eu fiz a minha residência médica, o Doppler era praticamente uma coisa muito incipiente, a gente usava um aparelho que não tinha imagem, mas ao longo do tempo ele foi aparecendo dentro da investigação da doença vascular e hoje a gente tem basicamente duas funções dentro do Doppler: investigar a doença das veias e investigar a doença das artérias. O Doppler para o cirurgião vascular hoje como se fosse o eletrocardiograma para o cardiologista. A gente praticamente não complementa um diagnóstico se você não tiver o exame de Doppler. Ele é basicamente um exame de ultrassom, no qual a gente avalia imagens e avalia fluxo. Só que o fluxo de uma forma muito lúdica e muito prática. O fluxo ele é codificado em cores. Então você literalmente vê o fluxo sanguíneo. Na tela? Na tela, em tempo real. Então, esse exame eu tenho o aspecto morfológico dos vasos, ou seja, como o vaso se comporta, se ele está espessado, se ele está dilatado, se tem uma placa, se não tem uma placa. E a partir daí, os distúrbios que essas lesões vasculares vão causando no fluxo. E a gente mensura isso, existem alguns parâmetros de mensuração, parâmetros de comparação com outros métodos, de forma que a gente consegue complementar o diagnóstico, veja bem, complementar o diagnóstico e principalmente planejar o procedimento em termos de terapêutica, de tratamento. Pra você ter uma ideia, o Doppler ele começou sendo um exame basicamente para examinar carótidas, os vasos que levam sangue para o cérebro. Então foi o exame que que fez o Doppler ocupar o espaço que ele merece. Então foi desenvolvido isso principalmente na década de 80. Hoje não há um paciente que passa num consultório de cardiologia ou de neurologia e que não seja solicitado um Doppler de carótida a partir dos 60 anos de idade, mesmo que ele seja assintomático. Depois ele evoluiu para as varizes, basicamente. E nas varizes, hoje é quase inconcebível você planejar um procedimento cirúrgico de varizes sem ter um ultrassom. Por quê? No começo, aí os médicos vão dizer, eu não preciso desse exame, eu tenho a prática. Hoje a gente vê que não é bem assim. Você programa, a cirurgia fica muito menos invasiva, muito mais dirigida. E a coisa chegou num grau de refinamento tal, Alessi, que hoje a gente usa esse ultrassom dentro da cirurgia. Dentro da cirurgia? Dentro da cirurgia. Então hoje eu praticamente carrego o meu aparelho de Doppler portátil para onde eu vou para a cirurgia. Se o hospital não oferece isso disponível. Até porque é um aparelho pequenininho, né? Pequeno, ele é um aparelho que ele ocupa, ele pesa 5, 6 quilos, então eu levo para onde for. Eu preparo ele, encapo ele, deixo ele estéril para a cirurgia. Então, um sábado mesmo, agora é recente, nós fizemos uma cirurgia de varizes, um paciente que já tinha operado, e o Doppler mudou completamente o curso da cirurgia. A gente tem usado muito também quando a gente vai fazer fístula arteriovenosa para o paciente que vai fazer diálise. Então a gente mapeia o paciente antes para ver se a veia é boa, se a artéria é boa, usa no intraoperatório para ver se o fluxo está adequado. A gente usa no intraoperatório também para poder fazer procedimentos endovasculares, como catéteres, angioplastias, colocação de stents. Então ele facilita você a ter acesso ao vaso. Isso dá uma qualidade para a cirurgia e qualidade para o paciente, né? Exatamente. Hoje existe agora a gente está conseguindo implantar isso. Quando eu comecei a fazer Doppler, eu sou da terceira geração. Teve os pioneiros, aqueles que estabeleceram o método, e eu me considero aquele grupo que empurrou o Doppler um passo à frente. Então, antes era muito utilizado só para diagnóstico, hoje eu uso para intervenção.
eu consegui colocar isso na cabeça dos residentes, até das pessoas mais velhas. E hoje a gente consegue, tem prazer de ver, por exemplo, um anestesista, quando ele vai fazer um acesso venoso para um paciente de uma cirurgia grave, usando ultrassom para funcionar a veia. Para o paciente, isso é um ganho de qualidade absurdo. Aquilo que era cego, hoje você vê. Diminui muito o risco de acidente. Eu acho que diminui sensivelmente isso. Muito. E a gente vai falar sobre isso. O senhor fica falando assim, no meu tempo, parece que o senhor está muito velho, mas é que evoluiu muito rápido a medicina. No próximo bloco, eu vou falar um pouquinho da sua origem, desde a faculdade de medicina lá no Rio de Janeiro, a vinda para São Paulo, como é que foi. Contar um pouquinho dessa história, que eu acho que o telespectador tem essa curiosidade e quer saber do seu médico esses detalhes. E vamos falar, eu conversei com algumas pessoas aí que eu viria fazer essa entrevista, e principalmente, por incrível que pareça, as mulheres. Me incumbiram de fazer uma série de perguntas sobre varizes aí, a gente vai tirar essas dúvidas para o telespectador, mas depois do intervalo comercial. Você, eu tenho certeza absoluta de que vai continuar com a gente aqui em 3 minutos, o programa está de volta. Até já! Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Poste Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Room. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Dr. Robson Barbosa de Miranda, falando sobre varizes, sobre cirurgia vascular. Ele falou sobre o Doppler agora. E eu comentava até no intervalo, ele fala de um jeito que a gente imagina que ele já tem aí uns 70 anos de idade pela experiência, mas é que a medicina evoluiu muito rápido. Ele é jovem, não vou falar a idade aqui, mas um pouco mais de 40 anos aí. A formação foi no Rio de Janeiro. Eu formei no Rio de Janeiro, a minha formação é meio multimídia, vamos dizer assim. Certo. Eu, na realidade, quando eu estava no terceiro colegial, naquela época, né, meu caminho era para fazer curso de biologia. E uma prima de um amigo meu me convenceu, se você vai fazer biologia, é melhor você fazer medicina, porque medicina te abre um campo absurdo. Eu gostei da ideia e resolvi fazer a faculdade de medicina. Eu não tenho médico na família, eu não tinha nenhuma referência, foi quase uma aventura. Passei por uma faculdade no Rio de Janeiro, me apaixonei. Em 2 meses que eu estava na faculdade, eu estava numa situação que eu falei, me encontrei sem querer. Mas naquela época meu pai teve uns problemas financeiros e eu vi que corria o risco de não terminar a faculdade, ter que terminar o primeiro ano, voltar, fazer cursinho e tal. Mas aí houve uma possibilidade, eu transferi para uma faculdade do interior do Rio de Janeiro, em Campos, onde eu nasci originalmente, onde eu tinha minha família.
Então os custos de estabelecimento iam ficar muito menores, o custo da faculdade era um custo menor, e eu não queria largar a medicina de jeito nenhum mais, já que eu me encontrei naquela situação. Fui para Campos, fiz a faculdade em Campos, foi ótimo, maravilhoso, nada melhor que estudar no interior, Sim. Você foca no estudo. Mas quando chegou no 5º ano eu falei, não, Campos já deu para mim, eu quero ir para São Paulo. O pessoal, eu tinha as referências do Rio de Janeiro. Antes mesmo de terminar Antes de terminar, o 5º ano, o 6º ano é internato, então o 6º ano é dentro do hospital. E a minha faculdade, ela dava essa opção de você fazer o internato fora. Os hospitais de Campos eram hospitais pequenos, eu já tinha visto praticamente tudo no 5º ano, que você também fica no hospital, e tinha os colegas que tinham vindo para São Paulo, tinham vindo conquistar São Paulo. E o pessoal falava maravilhas. Eu falei, eu quero ir para São Paulo. Aí nós fiz a prova de internato, passei para o Hospital do Servidor Estadual. Fiz o que não é nada fácil, né? Foi uma briga, mas foi legal. E aí aquela coisa, você tem que ir para São Paulo. E aí? Eu já tinha pisado em São Paulo uma vez na vida, sabia que isso aqui era um negócio grande. Enfim, e meu pai falou, olha, vai ser difícil sustentar lá, mas não, aí eu dou um jeito. Aí a gente veio para cá, eu fiz o internato, aí eu apaixonei por São Paulo também. Apaixonei por uma mulher, Sim. Aí você já viu que as coisas mudam completamente, né? Aí eu fiz a prova de residência em São Paulo, passei na residência em São Paulo, lá no próprio Hospital do Servidor, passei nas residências do Rio de Janeiro em alguns lugares, também até em universidades, mas aí misturou aquela paixão pela medicina e a paixão por uma mulher, aí não tem jeito, você fica em São Paulo. Sim. E aí eu acabei ficando em São Paulo, fiz minha residência, me estabeleci, casei com essa mulher, e estou aqui em São Paulo. Quando eu estava no final da residência, um colega da região, o Dr. Sidney Galego, uma pessoa da faculdade que eu adoro, me ajudou a trazer para o ABC. E a minha esposa era do ABC. Então as coisas também de novo se casaram. Eu me estabeleci aqui, graças a Deus eu estou muito feliz nessa comunidade. São Bernardo, o ABC inteiro me acolheu. Aí veio, para sorte da Faculdade de Medicina do ABC, você veio para cá. Me incorporei à faculdade, justamente pelo Doppler, né? Então o Doppler foi praticamente ninguém fazia Doppler na região do ABC, e a faculdade tinha essa necessidade de, dentro do programa de residência dela de cirurgia vascular, complementar com Doppler. Então os primeiros alunos da faculdade, os primeiros residentes da Faculdade de Medicina do ABC de cirurgia vascular, os 4 primeiros anos eles foram treinados de Doppler dentro da minha clínica. Ou seja, mais do que a faculdade aí te ajudar no caso, é você que ajudava a faculdade e os alunos, colocando seus equipamentos, colocando teu espaço à disposição dos alunos. Exatamente. Na época nós tínhamos, nós éramos uma equipe maior que era a Matercor, que hoje a gente acabou separando por conta do acidente do ano passado. Então, assim, nós recebemos os residentes na nossa clínica. Depois, com a abertura do Hospital Mário Covas, aí esse serviço eu fui convidado para gerenciar o serviço de Doppler de lá, e aí a oficialização da formação do Doppler é no Hospital Mário Covas, que a gente trabalha até hoje, praticamente há quase 12 anos lá já. O senhor falou do acidente do ano passado, está numa clínica nova, aliás, uma clínica muito bonita, muito bem equipada, e a gente sabe o quanto é difícil montar um equipamento desse. Vamos até dar o serviço aqui para o telespectador, se alguém tiver interesse ou precisar do seu serviço. Hoje a Fluxo está na Rua Continental. Isso, 295. 295. Sala 21. É facinho, é a rua que vem ali da Via Anchieta, atravessa a Kennedy e subindo já em direção a Vergueiro, né? Até fazer do lado do Franz Café, fica pertinho e tal. Então tem estacionamento, é uma clínica bem equipada. Depois a gente vai falar um pouquinho dessas perguntas que me incumbiram aqui de fazer sobre varizes, sobre se dá algum problema ficar secando os vasinhos, que é como o pessoal fala, não sei se o termo técnico é esse. Mas é um bom termo. É um termo técnico, mas é um bom termo. Mas pode usar por aí. Eu vou pedir licença para chamar mais um rápido intervalo comercial, a gente volta e vai continuar falando sobre isso. Você, meu caro amigo telespectador, minha telespectadora, vamos continuar com a gente. Em 3 minutos o programa está de volta. Até já. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos. Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha.
Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Dr. Robson Barbosa de Miranda, angiologista, cirurgião vascular. Eu estava dando uma lida aqui na relação de prêmios que ele já conquistou pelo seu trabalho científico. Está aqui o Prêmio Gesa de Takates, melhor trabalho científico apresentado por um membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional em São Paulo. Tem várias premiações, esse é de 2012, tem 2010, 2009, em 2008 tem o primeiro lugar no relato de caso, que é uma fístula aortoduodenal de endoprótese da aorta complicada com dilatação de colo proximal e embolia séptica distal. Falei certo? É isso aí. É difícil, o nome é complicado, mas é do Congresso Médico Universitário aqui do ABC, isso, que é um exatamente. congresso universitário, mas que já ganhou fronteiras e já está num número bastante elevado. Eu, de vez em quando, participo de coberturas das aberturas, dos encerramentos desses congressos. Os encerramentos são melhores, né? Normalmente é com uma festa muito boa, mas todos esses prêmios são fruto de uma... A gente estava falando do seu trabalho quando você veio aqui para a Faculdade de Medicina do ABC, e tem muito trabalho feito aqui com os residentes, com os estudantes, no Hospital Mário Covas, nos hospitais aqui da região, e ele acaba virando uma relação com as outras disciplinas, né? A gente estava falando de neurologia, de cardiologia, elas estão todas ligadas, né? Então, o que acontece, Alessi, eu sou um curioso por natureza. Então, a vida de consultório, a vida de atendimento médico-paciente é muito boa, me satisfaz demais. Mas, na realidade, eu gosto do algo mais. Então, eu gosto, primeiro, de formar alunos, formar residentes, formar médicos. Eu acho que isso é importante, passar a experiência que a gente tem, e eu tenho um certo dom para isso. Então, eu consigo passar a informação com muita tranquilidade. E eu gosto de pesquisa clínica. Então, hoje o meu leque de pesquisa clínica ele é bem amplo. Ele vai desde a cirurgia vascular pura, passando pelo forte, que é o ecodoppler vascular, que é a ecografia vascular, mas a gente faz links com diversas especialidades. Então, para você ter uma ideia, nós temos links e vinculações com a cardiologia, com às vezes a ginecologia, a nefrologia e até pediatria. Sim. Pra você ter uma ideia, a gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante junto com a cadeira de pediatria da faculdade, no qual a gente faz avaliações vasculares precoces de crianças obesas. Então isso já gerou uma tese de doutorado da doutora Fabiola Suano, que é da faculdade, e agora provavelmente vai gerar uma tese de doutorado para mim, no caso, que a gente está trabalhando para usar essas crianças como um objeto de estudo. Então, você vê que a cirurgia vascular, a clínica vascular, ela vai além do que meramente operar varizes, né? Apesar de ser o que a gente é reconhecido, mas em termos de pesquisa vai bastante além disso. Eu falei das perguntas, se eu não fizer, o pessoal vai me matar.
Eu estava procurando aqui, mas eu vi, uma mulher me falou a respeito da espuminha. Que técnica é essa de espuminha? Esse é o jeito que eu tenho mais contato no site, né? As pessoas mais perguntam no site é pela espuminha. Tá. A espuminha ganhou notoriedade porque o trabalho de marketing bem feito de alguns colegas, mas ele é uma técnica no qual a gente vai injetar o líquido que nós usamos para fazer a escleroterapia dos vasos, ou seja, secar os vasos. Você pode injetá-lo na forma líquida tradicional ou transformá-lo numa espuma mesmo. Então, esse líquido ele tem uma propriedade detergente, ou seja, ele dilui gordura. Como a parede das células dos vasos é basicamente formada por lipídios, gordura, então quando você injeta um detergente, ele acaba lesando a parede do vaso e secando o vaso. Sim. Bom, se eu puder aumentar a superfície de contato dessa substância com a aveia, através da espuma, ela fica densa, eu injeto, ela ocupa mais espaço dentro da aveia e o sangue não lava esse produto rapidamente, não dilui. Então aumenta o efeito esclerosante dessa substância. Então é muito fácil a gente mistura um pouco desse líquido com um pouco de ar. Através de uma seringa ele se transforma numa espuma. E aí a gente injeta na veia. A vantagem dessa técnica é que você consegue secar veias de maior calibre, veias maiores do que somente os vasinhos. Sim. Tanto é que existem indicações precisas para essa técnica. Não é uma técnica que vai ocupar o espaço da escleroterapia tradicional. Então, o bom cirurgião é aquele que pega as diversas técnicas e aplica nos pacientes corretos. Então, nem todo paciente que vem no consultório a gente faz a escleroterapia com espuma. E nem todo paciente a gente faz a escleroterapia líquida. Nem todo paciente a gente usa a mesma substância. Quer dizer, então, cada caso é um caso, tem que ser estudado individualmente. Mas há a possibilidade de secar até veias muito grandes. Legal. Tem uma outra questão, só vou deixar lá no ar, mas a gente volta para responder depois do intervalo, que uma pessoa perguntou, gostaria de saber se a aplicação pode gerar novos vasinhos. Você aplica aqui, gera ali, mas a gente vai responder depois do intervalo comercial e eu tenho certeza de que o nosso amigo, nossa amiga telespectador, telespectadora, não vai mudar de canal. Em 3 minutos a gente está de volta. Até já. Porsche Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Porsche Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Porsche Room. Eu adorava estar grávida. A gente estava muito feliz. Se fosse um menino, uma menina, não importava. No 8º mês de gravidez, eu comecei a sangrar. O Antônio correu comigo para o hospital. A dor era insuportável, mas não era o bebê. Eu precisava de um ultrassom para saber qual era o problema, mas a máquina não estava funcionando. Meu nome é Francisca e eu não precisava ter morrido. Hoje eu estaria batizando minha filha. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Dr. Robson. Olha, eu vou confessar, eu vim aqui para gravar 2 blocos de entrevista, mas tem tanta questão que a gente vai fazer esse programa inteiro e eu tenho certeza de que a gente está prestando serviço
para você, telespectador, e esse é o objetivo principal do programa. Uma pergunta que eu tinha feito antes do intervalo, Dr. Robson, é a seguinte: eu gostaria de saber se a aplicação pode gerar novos vasinhos. E quanto à cirurgia vascular, gostaria de saber se ela pode gerar também novos vasinhos. Infelizmente, Joaquim, toda técnica operatória, todo procedimento tem as suas vantagens e suas desvantagens. Primeiro, vamos para a primeira pergunta, a questão se a aplicação pode gerar novos vasinhos. Sim, pode. É uma complicação da técnica da escleroterapia. Graças a Deus é uma complicação rara e, obviamente, quanto mais experiente for o profissional, menos vai cair nessa armadilha. Porque, na verdade, existem algumas situações que você prevê que isso pode acontecer. Exemplo geral, o paciente me procura aqui no consultório, eu quero secar vasinhos, doutor. Aí eu, examinando a paciente, existe um aparelho que a gente usa que chama fleboscópio, que ele é muito interessante. Ele consegue mostrar veias que estão num plano que a gente não consegue ver. E é muito simples, é uma luz vermelha que a gente passa e a gente identifica essa veia. Se aquela grupo de vasinhos tiver vasos maiores alimentando, se eu não tratar esses vasos, aumenta a chance de acontecer isso. Então, em termos de tratamento do vaso, eu tenho que tratar a causa e a consequência. Se eu tratar só a consequência, posso ser surpreendido numa situação como essa. Isso tem até um nome. Em inglês chama matching, em português chama novelos telangiectásicos. O nome é bonitinho. Em inglês é mais fácil, né? Matching é mais fácil. O nome é bonitinho, mas o efeito é horroroso. Sim. Bom, eu já tive, eu terei, porque em algumas situações você não consegue detectar a causa. Aí entra naquela causa do aleatório. Você não consegue prever a situação. Nesse caso, quando acontece essa situação, eu tenho que estudar o caso novamente e continuar o tratamento. Porque se eu não continuar o tratamento, raramente ele vai voltar a ser o que era. Mas se eu continuar o tratamento, o que vai acontecer é que ele vai aumentar um pouco o tempo do tratamento, mas ele vai desaparecer. Então, nessa hora é muito importante a relação com o médico, com a paciente, que eu me lembro do meu primeiro caso. O meu primeiro caso, eu não sabia que aquilo poderia acontecer naquele jeito, porque essas coisas ninguém explica pra gente na residência. Aí eu assustei e fiquei chocado. Aí você vai ler, vai estudar, vai conversar com outros, aí você descobre que todo mundo tem um caso como esse. E aí você vai tratar e resolver o problema, e é o que a gente tem feito hoje. Graças a Deus, é muito raro você ter um matching que dura a vida inteira. A gente está falando de medicina preventiva, mas acho que também tem atitudes preventivas. Sim. E aí tem uma pergunta: salto alto causa varizes? Isso, é bem controverso. Essa é uma pergunta que vem frequente também pelo site. Aparentemente não. O que acontece é que um certo nível de salto ele é fundamental. O nosso pé não foi feito para andar em chão duro. Sim. O nosso pé, por conta da curvatura que ele tem, ele foi feito para andar em chão irregular. Os nossos antepassados andavam descalço. Andava na terra. Na terra, na grama, na areia. Então, essa forma de você amoldar o seu pé num chão irregular favorece com que a musculatura da panturrilha, que efetivamente impulsiona o sangue para cima, é o que a gente chama de coração periférico, funcione melhor. O que nós fizemos? Pavimentamos tudo, impermeabilizamos tudo, e nós temos que andar, para não furar o pé, para não machucar o pé, precisamos de um calçado. O fato é que todo calçado deveria ser adequado ao seu pé. Um tem um pé mais cavo, outro tem um pé mais chato, um pé pisa para dentro, outro pisa para fora. Mas nós usamos o quê? O igual para todo mundo. Então, algumas pessoas até se beneficiam do salto. Por exemplo, uma pessoa que tem um pé cavo, pé muito escavado, essa pessoa se beneficia do salto. Então, parece que você ter um salto de 3 a 5 centímetros ajuda na performance circulatória. E o que acontece com o salto 10, 11, sei lá como chama? 15. Aí é outra história, porque aí o que acontece? Não que isso vai causar varizes, mas isso atrapalha a performance da musculatura da panturrilha. Se não causar varizes, mas pelo menos vai causar dor na perna. Certo. Então o salto muito alto não é adequado. O salto de 3 a 5 centímetros é ideal. E subir e descer muito escada? Isso é outro folclore. Na realidade, isso não vai causar varize. A varize ela só acontece quando ela tem tendência. Se você tiver tendência familiar ou pessoal, já que é um processo genético de uma formação inadequada das proteínas das paredes dos vasos,
Então, se a pessoa tem tendência para ter varizes, ela fica muito tempo em pé, subindo escada ou não, ela vai ter varizes. Se ela não tem essa tendência, ela não vai ter. Então, pior do que subir escada é ficar o dia inteiro em pé no balcão. Sim. Isso é problema. Ficar o dia inteiro sentado no escritório. Isso é problema. As duas coisas, ou ficar em pé ou ficar sentado demais. O tempo todo. A gente sempre, vocês recomendam, né, quem trabalha sentado, que pelo menos a cada meia hora levante, caminhe uns 2 minutos, vai tomar uma água. Tomar água é importante. Sim, importantíssimo. O dia todo. A gente vai fazer o último bloco. O senhor falou muito de perguntas que chegam pelo site. Vamos colocar o site aí na tela, porque as pessoas que quiserem podem escrever, então, tirando dúvidas. Com certeza, respondo todas as perguntas. É fluxo.com? Só isso, rapidinho, fluxo.com, entra lá, tem uma área de dúvidas, acessa, faz a pergunta que o Dr. Robson responde. Olha, uma vantagem, você vai ter um professor, um especialista, a gente já deu os prêmios dele aqui, respondendo. Agora, sempre é importante a visita ao médico para fazer. Bom, eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. O último bloco a gente começa daqui a pouquinho. Em 3 minutos a gente está de volta. Até já. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Posh Room, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Posh Room, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Posh Room. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. O sol estava quente. Eu estava no quintal, almoçando com minha mulher. De repente, bateu uma dor muito forte. E eu caí e bati a cabeça no chão. Me disseram que eu precisava esperar 6 meses para passar com um cardiologista. Meu nome é Edson e eu não precisava ter morrido. Hoje seria o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente chega ao último bloco de entrevistas com o Dr. Robson Barbosa de Miranda. Eu falando com ele agora no intervalo, eu ainda não perguntei, agora me surgiu uma dúvida. A diferença da angiologia e da cirurgia vascular. Explica rapidamente cada um. A angiologia é a parte clínica da clínica vascular e a cirurgia é a parte cirúrgica. Então, sim, durante muito tempo isso ficou misturado. Mas há uns 10 anos atrás houve uma diferenciação, hoje são 2 especialidades separadas. Quando eu fiz minha prova de título de especialista em 1995, a prova era conjunta, então a sua formação, o seu título de especialista era em angiologia e cirurgia vascular. Então eu podia fazer a parte clínica e podia fazer a parte cirúrgica, e posso fazer a parte cirúrgica. Algumas escolas, principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná, tinham programas de residência de patologia vascular clínica, de doença vascular clínica.
Então eram os angiologistas, que ficavam relegados a um plano secundário, porque eles faziam, tratavam, secavam vasinhos, prescreviam meia elástica, entendem de doenças vasculares muito complicadas, que tradicionalmente o cirurgião não entende muito, que tem interfaces com doenças reumatológicas, e estavam no limbo da especialidade. Não queriam operar, mas tinham que fazer uma prova de cirurgião. Então foi separadas as especialidades. Então hoje aqui na clínica mesmo eu tenho a doutora Suzana Sherman, que ela é uma angiologista. Então ela só faz mesmo a parte clínica e que hoje inclui, por exemplo, o ecodoppler, a ecografia vascular. Então muitos desses colegas angiologistas se dedicam profundamente à parte de diagnóstico vascular também. Ah, legal. E o cirurgião vascular opera. Tá ótimo. O senhor estava me dizendo que essas perguntas que chegam para o site podem virar um livro, já tem um projeto disso aí? Tem, o problema é tempo, né, Joaquim? O problema é tempo. A minha proposta é, se não virar um livro, pelo menos vai virar um blog bem estruturado. Sim. Porque isso é uma coisa bacana. Eu gosto muito de divulgar a especialidade, porque às vezes o paciente vem no consultório com perguntas muito básicas, com muito folclore a respeito da doença vascular como um todo. E o canal de internet é fantástico nesse aspecto. Sim, então, hoje você não vive sem isso, não tem vive. Você coloca lá uma sessão de perguntas frequentes, todo dia eu respondo perguntas. E aí eu comecei a colocar no site as respostas dessas perguntas. Se é uma pergunta já repetida, eu já encaminho a pessoa para o site para poder ela tirar as dúvidas dela. Legal. Então um dia, quem sabe, isso aí vira uma publicação em papel e fica uma coisa interessante. O senhor estava falando de folclore, eu estou lendo aqui sobre saúde vascular um item, síndrome das pernas inquietas. Esse é mais um folclore ou como é que é isso? Não, isso é uma síndrome mesmo. O interessante dessa história é que eu aprendi isso com um neurologista. Um dia um colega que trabalhava conosco lá na clínica, ele falou: Robson, tem uma palestra de um medicamento para uma determinada síndrome aí? Vamos lá, vai ser um lugar legal. Rapaz, foi impressionante. Porque eu não tinha ouvido falar dessa síndrome, era uma coisa nova, eu achava que isso era quase uma piada, né? E na verdade, à medida que o colega, esse neurologista, ia falando os aspectos da clínica da síndrome das pernas inquietas, eu fui lembrando de vários pacientes. Eu cheguei no consultório no dia seguinte, liguei para 3 ou 4 daqueles pacientes que tinham uma queixa que eu não sabia explicar e não conseguia tratar, e chamei, comecei a tratar e deu tudo certo. É uma doença neurológica, na qual você tem um distúrbio da dopamina, que é uma substância no nível da coluna vertebral, no nível da medula. E aquilo causa uma certa irritação, uma certa mobilidade, às vezes até involuntária. Então a história típica do paciente é assim: doutor, as minhas pernas me incomodam demais. Mas não é quando eu estou andando, é quando eu paro. Sim. Eu não consigo ficar parado num lugar sem mexer as pernas. O meu marido reclama que à noite eu me mexo demais. E eu acordo mal, eu acordo sem descansar. E aquilo me incomoda todas as vezes. Então, o paciente vê um problema nas pernas, vai procurar o vascular, natural. Então, muitos dos pacientes que vêm no consultório com essas queixas, a gente acaba definindo que não é um problema vascular e acaba sendo um problema neurológico, mas se confundem nas queixas. Sim. Uma queixa de incômodo no final do dia é típico de doença varicosa, mas ela tem algumas características que definem. Então, normalmente o que eu faço é, entro com o tratamento inicial, se o paciente melhora muito, depois eu encaminho para os meus amigos neurologistas para dar continuidade adequada ao tratamento, já que é uma doença de fundo neurológico. Tá ótimo. Dr. Robson, infelizmente esse programa chegou ao final. Nós vamos ter que gravar outro, não é? Tem tanta dúvida aqui, mas eu quero muito agradecer o tempo que o senhor dedicou aí ao programa. Lembrar que a Fluxo Cirurgia Vascular fica na Rua Continental 295, sala 21, e as pessoas devem cuidar da saúde, prevenir é o melhor remédio, né? Obrigado e até uma próxima entrevista. Eu que agradeço, Joaquim. É sempre uma oportunidade de você poder divulgar um pouquinho do conhecimento vascular de uma forma mais ampla. Tá ótimo. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Esse foi o Dr. Robson Barbosa de Miranda, angiologista, cirurgião vascular, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente volta em 3 minutos só para o encerramento. Eu lembro da minha mãe apertando a minha mão e do barulho dos aparelhos.
Minha mãe raspou a cabeça para ficar igual a minha. João! Ela disse pra gente rezar, mas não adiantou. O doutor não tinha o remédio que eu precisava para sarar. Meu nome é Sara e eu não precisava ter morrido. Eu nunca brinquei com meu irmãozinho. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Poste Rum, a casa de shows de São Bernardo e do ABCD, aberta para o seu evento corporativo, com a grife do grupo Liverpool, o pub inglês da região, e Brasa Bar, a autêntica parrilha argentina. Poste Rum, Rua Vicente de Carvalho 203, ao lado do Brasa Bar, em frente ao Liverpool. Poste Rum. Colégio Vesper, para curtir e compartilhar avanços tecnológicos com a eficiência do professor. Formar crianças e jovens articulados, inovadores, empreendedores para o mercado de trabalho e para a vida. Preparar os cidadãos do futuro. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz. Telefone 4436-3057. O Vesper espera por você. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram cada detalhe, cada resposta, cada informação, cada orientação trazida aqui pelo Dr. Robson nessa entrevista de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!